Paz e graça, Shalom. Eu gostaria, irmãos, de novamente tocar um assunto aqui, mas que faz necessário devido aos acontecimentos dos últimos tempos. São a respeito de Gog e Magog, uma profecia que se encontra em Ezequiel 38 e 39, e o que elas têm a ver com os últimos dias. Terei o maior prazer de lhes dar algumas ideias sobre Gog e Magog. Deixe-me começar explicando as várias advertências. Primeiro, Deus não escolheu nos dar a todos os detalhes sobre o fim dos tempos. Segundo, ao lermos sobre Gog e Magog em Ezequiel 38 e 39, descobrimos que entender o material bíblico é bastante difícil. Farei o possível para sintetizar esses ensinamentos bíblicos da maneira mais simples o possível. Terceiro, usei os nomes modernos para os territórios envolvidos. Quando falamos de Gog e Magog, estamos falando de um líder na terra da Rússia. Observe, daqui a 500 anos, se Cristo demorar, Gog e Magog poderia ser outro nome. Hoje é Rússia. Terão outro nome que se encaixa em outro tempo. Quanto à principal razão pela qual Deus nos encoraja a estudar a profecia, é estabelecer um fundamento para uma vida santa. Precisamos de ter nossas vidas limpas, prontas para a trombeta, quando soar, as nossas almas estarem preparadas. Quinto, viva como se Cristo estivesse voltando nos últimos 10 minutos e planeje como se Ele viesse por mais 1000 anos. Muitos me perguntam se a Rússia terá algum papel a desempenhar nos últimos dias. A resposta é um sim retumbante. Encontramos a resposta em Ezequiel 38 e 39. Identificando Gog e Magog, os reis do norte e do sul, nós vamos perceber que Ezequiel 38, 1, 2 fala: a palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, vire o rosto contra Gog, a terra de Magog, o príncipe principal de Meseque e Tubal. Magog, Meseque e Tubal eram todos filhos de Jafé, que eram um dos 3 filhos de Noé. Jefé e sua família migraram para a área da Rússia moderna. Gênesis 10, versículo 2, 3. Gog é uma pessoa que governa a terra de Magog, que hoje é chamado Rússia. Magog significa o príncipe de Rosh, quer dizer Gog. Rosh é a antiga raiz da palavra para a terra da Rússia. Deus informa Gog e Magog em Ezequiel 38, versículo 15. Você virá de seu lugar no extremo norte. A palavra hebraica significa a parte mais distante do norte. O que fica ao norte de Jerusalém? Moscou. E o que é o norte da Rússia? Nada. Meseque é o antigo nome da capital da Rússia ocidental, hoje conhecida como Moscou. Tubal é identificada como uma cidade da Ciméria. Preste bastante atenção como as coisas vão se encaixando de acordo com o cumprimento da profecia. Gog, Rússia, e o rei do norte, o rei do sul, é uma coligação árabe-africana. Ezequiel 38, versículos 5 e 6, identifica o restante das nações que são arrastadas para a batalha entre Gog e Magog contra os reis do sul. Pérsia, Cush e Put estarão com eles todos com escudos e capacetes, e também Gomer com todas as suas tropas, e Bet-Togarma do extremo norte com todas as suas tropas e as muitas nações com ele. Pérsia é uma referência ao atual Irã. Sabemos que Irã quer a destruição total de Israel. Cush descreve a atual Etiópia e as nações da África Negra, da África Central. Put é a Líbia. Estão localizados, tanto Put como a Líbia estão localizados no norte da África. Gomer é o povo que se estabeleceu na Alemanha. Bet-Togarma é a Ásia Menor, que é a Turquia. Nota, essas nações basicamente se alinharão com a Rússia em batalhas contra o rei do sul e mais tarde contra o anticristo. Algum tempo antes do início da tribulação de 7 anos, o rei do sul
fará uma coalizão afro-árabe descrita em Daniel. Move-se para invadir Israel. A coalizão africano-árabe inicialmente leva vantagem, mas acaba sendo derrotada pelo rei do norte, Rússia. Após um curto período de paz, vendo uma oportunidade de aumentar o domínio, Gog e Magog, a Rússia, que é o seu líder, procedem com a sua própria invasão de Israel. No entanto, Deus intercepta Gog e Magog e os derrota. Observe que duas batalhas são descritas aqui, separadas por menos de 2.500 anos. Gog e Magog, na Bíblia, está escrito em Ezequiel 38:39, o que é conhecido na hermenêutica bíblica interpretação como um duplo cumprimento. A primeira batalha são as manobras das nações durante o tempo de Ezequiel. Os eventos da primeira batalha prenunciam a segunda batalha, descrevendo-os. Preste bastante atenção naquilo que estou falando para vocês, irmãos. Mesmo os movimentos preditos por Ezequiel, que ocorrerão nos últimos dias, pouco antes do início da tribulação de 7 anos. Falando com hipérbole, uma ferramenta literária que exagera para enfatizar, Deus descreve os eventos devastadores da batalha de Gog e Magog, o anticristo. Ezequiel 38:1-4. Assim diz o soberano Senhor: estou contra você, Gog, principal de Meseque e Tubal. Vou tirar você, colocar ganchos em suas mandíbulas e trazê-lo para fora com todo o seu exército. Ezequiel 38:17, versículo 22. Naquele tempo isso acontecerá, naquele dia, quando Gog atacar a terra de Israel. Minha ira será despertada em meu zelo, em ira ardente. Executarei juízo sobre ele, com peste e derramamento de sangue. Ezequiel 38, versículo 22 e 39. Despejarei 38, versículo 22 e 39, versículo 11. Despejarei torrentes de chuva, granizo e enxofre ardente sobre ele. Suas tropas, os peixes do mar, as aves do céu e o pedaço do campo, toda criatura e todos os povos da face da terra tremerão diante dele. Vou derramar torrentes de chuva, granizo e enxofre ardente sobre eles. E as suas tropas, naquele dia darei a Gog, local de sepultura no vale, daqueles que viajam para o leste em direção ao mar. Bloqueará o caminho dos viajantes, porque Gog e todas as suas hordas serão enterrados lá. Por isso será chamado o Vale de Hamon-Gog. E vamos nesses versículos, o que aparece descrever um holocausto nuclear. Fogo e enxofre caem do céu e a terra treme, e os rostos dos soldados invasores derretem como cera quente. Israel leva 7 anos para descontaminar a terra, e o enterro dos homens e mulheres contaminados pela radiação fere ainda mais. Milhares de soldados invasores jazem insepultos. Deus envia as aves do céu para arrancar a carne de seus corpos. Ezequiel 38:14 e 39:1-7. Isso soa exatamente como a terrível festa de Deus em Apocalipse 19, na batalha do Armagedon. Novamente, esta passagem é um cumprimento duplo. 2 dias de Ezequiel até a chegada dos romanos no ano 70 depois de Cristo. Foi dizimado por nação após nação, cumprindo assim a profecia de Ezequiel a respeito da dizimação. Preste bastante atenção, irmãos. Cumprimento duplo. Nos dias de Ezequiel, então Israel foi dizimado. Passagem acima são paralelas ao livro de Apocalipse e aos horrores do Armagedon. Agora entendemos que essas passagens não são mais hipérboles. Este é o segundo cumprimento da profecia de Ezequiel. As passagens mencionadas anteriormente são palavras literais que descrevem os homens e eventos dos últimos dias. Entretanto, a Rússia é destruída pelo anticristo, pouco antes do início da tribulação de 7 anos. Gog e Magog se rearmarão e participarão na guerra do Armagedon, ou Armagedon, como você quer entender. Devemos estar preparados, irmãos, porque
Sabemos que os acontecimentos que ocorreram no ano 70 não chegaram nem aos pés do que está acontecendo hoje, e nem tampouco o pecado havia se proliferado de tal maneira. Hoje vemos que realmente as coisas estão se multiplicando e o pecado cada dia mais crescendo. Por isso podemos entender que a palavra de Deus sempre tem um duplo sentido. Como resultado da guerra entre o rei do norte e o anticristo, Israel está disposto a assinar um tratado de paz de 7 anos com o anticristo para protegê-los de outras nações. Depois de 3 anos e meio, o anticristo quebra o tratado de paz ao invadir Israel, e todos os horrores do livro de Apocalipse irrompem sobre a terra. Durante os últimos dias, Deus reúne os exércitos do anticristo, da Rússia, do Oriente Médio, da coalizão árabe-africana e da China e do Vale do Megido para a batalha do Armagedon. Essa já é outra batalha. Os irmãos, prestem atenção. Quando Jesus volta, ele ri dos seus inimigos. Salmo 2. Na segunda vinda, Jesus entra na briga e destrói as forças do anticristo, o rei do Oriente e o rei do Norte, conforme registrado em Zacarias 14, 12, versículo 12 e 13. Esta praga com que o Senhor ferirá todas as nações que lutarão contra Israel ou contra Jerusalém, e sua carne apodrecerá enquanto eles ainda estiverem de pé. Seus olhos apodrecerão em suas órbitas, suas línguas apodrecerão em suas bocas. E naquele dia as pessoas serão atingidas pelo Senhor com grande pânico. Elas vão agarrar um ao outro pela mão e atacar um ao outro. Por centenas de anos, os estudiosos da profecia bíblica se perguntam tipo de praga poderia ser esta, produzir tal devastação instantânea aos humanos. Até o advento da bomba atômica, tal coisa não era humanamente possível, mas agora tudo o que Zacarias previu pode se tornar realidade instantaneamente em simplesmente uma troca de bombas termonuclear. A propósito, na segunda vinda dos judeus incrédulos de Israel, verão as marcas dos pregos nas mãos e nos pés e no lado de Jesus Cristo, o nosso Salvador, e perceberão que eles crucificaram o seu Messias. Isto vai quebrar os seus corações e muitos judeus se voltarão para Cristo. Zacarias 12, versículo 10. E derramarei sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém o Espírito da graça, de súplica, e eles olharão para mim, e aqueles que transpassaram e os que lamentaram, como quem pranteia por um filho único, e o lamento amargamente como quem pranteia como um filho primogênito. Isso demonstra que Deus ainda vai fazer uma obra com Israel. Por isso tenhamos cuidado para não abrir a nossa boca e falar aquilo que nós não sabemos. Durante esse tempo, Deus convida qualquer pessoa disposta a vir a Cristo para beijar o Filho, que é a maneira do Antigo Testamento dizer: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Muitos judeus vão para Cristo. Como será Gog e Magog, as duas ceias de Deus e o fim dos tempos? Apocalipse 19, versículo 17 e 18 diz: E vi um anjo em pé ao sol, que clamava em alta voz, e todas as aves que voavam no ar, reunindo para a grande ceia de Deus, para comer as carnes dos reis, generais e poderosos de cavalos e seus cavaleiros, e a carne de todas as pessoas, livres e escravos, grandes e pequenos. Prestamos atenção, irmãos, eis que as profecias já estão se cumprindo, e nós, igreja, continuamos orando, estudando as Escrituras, buscando do céu, para que possamos naquele dia também herdar a coroa eterna, junto com o nosso Senhor, e entrar na cidade de Jerusalém pelas portas. A ceia e as bodas do Cordeiro, descritas em Apocalipse 19:9. Então o anjo me disse: escreve, bem-aventurado aqueles que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Como o noivo toma a sua igreja como a sua noiva. É um grande momento de comunhão e louvor. Há uma imagem de linguagem aqui, e todos nós temos uma escolha. Podemos desfrutar da ceia com o Senhor Jesus, ou podemos ser a ceia. Vocês entenderam? Os capítulos 20 e 22 de Apocalipse encerram uma história, uma destruição de Satanás e seus seguidores, e o reinado de 1000 anos de Cristo na terra, e o céu e a nova terra. Então entendamos, irmãos, que isso foi profetizado, e nós estamos vendo hoje, dentro da realidade do cumprimento das profecias da palavra de Deus. Por isso que o diabo não quer
que você estude, que você busque, que você ore, que você clame. Mas saiba, não dê ouvidos a qualquer coisa. Dá ouvido à palavra de Deus. Só a palavra de Deus. Chegará um dia em que nós não teremos nem onde nos reunir. Teremos que reunirmos nas casas, porque a corrupção entrará dentro das denominações, como já está entrando. Homens cruéis, amantes de si mesmo, soberbos, ingratos, xingadores, homens que estarão em cima de um púlpito, mas com outro discernimento, outra realidade, com sentimentos de avareza, com sentimentos de ganhar do povo dinheiro para poder enriquecer, mas não sabem eles que no dia do Senhor, o Senhor perguntará, eles perguntarão: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome falamos, fazemos isso ou aquilo, e o Senhor vai dizer a eles: não vos conheço. Por isso, irmão, irmã, preste atenção, não deixe de divulgar esse vídeo, continue estudando a Bíblia, procure um lugar onde você aprenda mais. Quanto mais você buscar, melhor será. Guarde no teu coração esse conselho: a palavra de Deus nunca é demais. Seja fiel ao Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo, que é o Yeshua HaMashiach, será fiel em cumprir, como ele sempre foi, a sua santa e bendita palavra. Ouça com atenção e Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Se sentir, deixe o seu like, inscreva-se no canal para ajudar nós levarmos o Evangelho da verdade de Jesus Cristo o mais longe que pudermos. Deus abençoe a todos. Shalom.